Bom dia a todos. Bom dia, Sr. Professor. É um gosto para a PDH e para mim pessoalmente poder dar início hoje a este segundo dia do Congresso Internacional dos Hospitais, da responsabilidade da APDH e que está em linha com mais, pelo menos, 9 países para além do nosso, o que é efetivamente uma cobertura muito interessante. Hoje, para iniciar este nosso segundo dia, temos uma figura muito importante da saúde e do ensino em Portugal, neste caso, naturalmente, na área médica. Sr. Professor, o Sr. Professor Fausto Pinto tem um vastíssimo currículo e a dificuldade para mim foi tentar sintetizar em breves palavras o muito que ele faz, o muito que ele tem feito. Atualmente é diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, é professor catedrático de Medicina de Cardiologia e diretor do Serviço de Cardiologia e do Departamento de Coração e Vasos do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, é coordenador nacional do Conselho de Escolas de Medicina e presidente do Conselho Executivo do Centro Médico Académico de Lisboa, é presidente da Federação Mundial do Coração e foi presidente da Sociedade Europeia de Cardiologia, tendo-se destacado por ter sido o primeiro e único português a assumir este cargo. Os portugueses, de facto, representam a medicina nas mais diversas partes do mundo. E neste momento de pandemia também temos visto tanta coisa boa feita por estes homens e mulheres que ao longo de anos se têm dedicado, e nesta área da cardiologia é fundamental termos pessoas como o professor Fausto Pinto, que têm conseguido fazer um percurso profissional e académico, mas sobretudo eu gostava de deixar uma palavra que tenho ouvido, a dos doentes que ele acompanha e de alguns jovens médicos com quem ele discute diagnósticos, com quem ele discute o que de bom e importante deve ser feito nesta área para as pessoas. E nesse sentido, nós vamos ouvi-lo e depois teremos certamente algumas questões para lhe colocar. Sr. Professor Fausto Pinto, peço-lhe desculpa por, efetivamente, lhe fazer um resumo tão resumido do seu vasto currículo, mas aqui o importante para nós hoje é ouvi-lo, tecer considerações sobre questões fundamentais que tanto importam às pessoas neste tempo de pandemia. Sr. Professor, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Sra. Professora Ana Escoval. É para mim um prazer enorme poder estar aqui nesta reunião. Quero agradecer o convite que me fizeram para participar numa reunião tão relevante como esta, em particular numa altura tão importante para todos, mas em particular para quem está na área da saúde, para podermos refletir um pouco sobre os aspectos, neste caso mais virados para a área cardiovascular, mas no fundo se enquadra dentro de um conjunto de outras áreas que é importante refletirmos, pensarmos, para também podermos tomar as decisões mais adequadas. A minha intervenção hoje, eu vou partilhar aqui o meu ecrã, espero que estejam a ver. A minha intervenção hoje irá ser feita no sentido de dar uma perspectiva um pouco híbrida, com alguns aspectos mais médicos, mais científicos, mas também refletir aqui um pouco sobre o impacto que esta pandemia tem tido, em particular na área cardiovascular, nas doenças cardiovasculares, aquilo que eu designei como os efeitos diretos e indiretos da atual pandemia que estamos a viver. Uma fotografia do meu centro hospitalar, que é bem conhecido de todos. Vivemos no meio, estamos neste momento no meio daquilo que foi seguramente, e é seguramente, o maior desafio que a humanidade teve de enfrentar, pelo menos seguramente nos últimos anos. Para a minha geração, seguramente, este é o grande desafio das nossas vidas, aquilo que ninguém esperaria há uns meses atrás, mas que neste momento estamos exatamente no meio deste problema. Estes são os dados recentes que colhi ontem ao fim do dia, mais de 60 milhões de casos identificados, o que significa que é apenas uma parcela daqueles que são os casos reais, mas de qualquer maneira estes são os notificados, cerca de 1,5 milhão de mortes, e temos aqui o panorama de Portugal
com perto de 300 mil casos já identificados também, mais de 4.200 óbitos até ao dia de ontem, portanto um peso muito significativo em termos globais. E se virmos o mapa mundo, que estes são dados que diariamente são colhidos pelas várias entidades, e neste caso pelo ECDC, vemos que neste momento estamos naquilo que alguns consideram como uma segunda onda a nível da Europa. Como sabem, esta infecção começou na China, depois passou para a Europa, da Europa passou para o continente americano e neste momento encontra-se naquilo que é a segunda, nos Estados Unidos parece que já vai na terceira vaga e portanto estamos numa situação bastante complexa e que tem tido de facto vários componentes, vários aspectos que têm levado a que exista um conjunto de circunstâncias que determinaram um impacto muito significativo, em particular em termos de saúde e, como é óbvio, em consequência nas mais variadas áreas da atividade humana. Este é o vírus que estamos a falar, é o SARS-CoV-2, eu não irei entrar em muitos detalhes, mas apenas dizer que é um vírus novo, é um coronavírus, portanto um vírus que foi identificado inicialmente na cidade de Wuhan, na China, e que depois, pela sua infecciosidade, rapidamente se espalhou pelo mundo. Do ponto de vista clínico, manifesta-se pelos sintomas que não diferem muito numa fase inicial dos sintomas que vemos muitas vezes em infecções virais, com febre, com tosse, com fadiga, mas depois a grande diferença é de facto nos casos que se tornam mais sintomáticos, que rapidamente podem evoluir para formas graves de doença, desde as situações de pneumopatia, em particular situações de pneumopatia grave, que pode evoluir muito rapidamente para a necessidade de ventilação mecânica e muitas vezes até para meios até mais complexos de suporte de vida. E um ponto muito importante foi, desde o início, perceber-se que havia aqui um conjunto de circunstâncias que faziam com que esta doença afetasse mais os doentes já com patologia conhecida cardiovascular, por um lado, e por outro lado também as complicações que resultavam desta infecção em termos cardiovasculares. Temos aqui um resumo de alguns dos primeiros estudos que foram feitos na China, mas também na Europa e nos Estados Unidos, que mostraram que a prevalência de comorbilidades nos doentes infectados pelo coronavírus, no total, em termos de doença cardiovascular, variavam, mas iam até cerca de 25%, portanto, cerca de um quarto dos doentes tinham comorbilidades cardiovasculares, e, em alguns casos, podendo ir para valores bem mais elevados, como, por exemplo, hipertensão em perto até 60% dos doentes, e diabetes também na ordem dos 20% a 30%, portanto, um conjunto significativo de comorbilidades neste grupo de doentes. E falando agora especificamente do impacto que esta doença tem no coração, podemos considerar aqui dois tipos de impacto. Por um lado, aquilo que podemos designar como alterações diretas, que são induzidas diretamente pelo vírus ao nível do sistema cardiovascular, e já irei falar um pouquinho sobre isso, sem procurar entrar em grandes detalhes, mas para dar um pouco a noção do que é que significa esta infecção a nível cardiovascular. Portanto, por um lado temos aquilo que será o impacto direto e casos que foram descritos e que também tivemos a oportunidade de observar do que nós designamos por síndromes coronários agudos, mas também aquilo que podemos designar como envolvimento secundário, nomeadamente resultante, por exemplo, de quadros de insuficiência cardíaca que desencadearam alterações que evoluíram para infarto agudo do miocárdio. Este foi o primeiro caso que foi descrito em que se demonstrou pela primeira vez numa criança de 11 anos que desenvolveu uma forma rara, mas fatal, neste caso, de infecção pelo vírus, que é o chamado síndrome inflamatório multissistémico, uma criança de 11 anos, e vemos aqui pela primeira vez descrito, isto foi publicado há um par de meses atrás, um caso em Inglaterra, pela primeira vez descrito a inclusão do vírus dentro das células miocárdicas, dentro das células do coração, o que demonstrava que o vírus podia entrar diretamente e afetar diretamente a célula miocárdica, aquilo que nós chamamos como cardiomiocito, e, portanto, ser responsável por uma lesão direta do tecido cardíaco. E neste esquema, enfim, um pouco complexo, mas basicamente o que mostra é que, por um lado, a existência de comorbilidades já existentes previamente neste grupo de doentes. Por outro lado, em consequência da infecção, um conjunto de complicações cardiovasculares que podem surgir, desde a lesão cardíaca aguda, com quadros de miocardite ou quadros de insuficiência cardíaca resultante, precisamente, ou por agressão direta do vírus, ou por, em quadros em que já existia uma patologia de base, poder desencadear descompensação dessa situação. Vimos também com alguma frequência alterações a nível do ritmo cardíaco, com disritmias, aliás, o primeiro caso que tratámos
na cardiologia foi precisamente o evento em que houve necessidade de implantar um pacemaker por perturbação do ritmo, e quadros de tromboembolismo, de alterações a nível do sistema da coagulação, aliás, quadros impressionantes de alterações do tipo da coagulação intravascular disseminada, que também se observaram em algumas situações. E depois houve um elemento que, de início, surgiram algumas dúvidas, uma vez que este vírus se vai ligar a um receptor, que é o chamado receptor ACE2, ou do enzima de conversão da angiotensina, que existe, acima de tudo, no aparelho respiratório, e nós, há um conjunto de fármacos que utilizamos em cardiologia, que são os chamados inibidores da enzima de conversão da angiotensina, ou os bloqueadores desses receptores, se haveria alguma interferência nos pacientes, nos doentes que estavam a fazer este tipo de medicação, e se isto de alguma maneira poderia ser, em termos médicos, poderia ter algum impacto, quer na infecciosidade que poderia daí resultar, quer nas consequências depois da própria lesão resultante da infecção viral. Mas o que é facto é que hoje em dia já temos evidência que isso não acontece, e que de facto, já irei falar um pouco sobre isso, e de facto não parece haver qualquer alteração nos doentes que estão a fazer este tipo de medicação, e isso é muito importante porque há um grupo muito significativo de doentes a fazer esta medicação. O que sabemos, contudo, é que o efeito do vírus ao nível do coração, quanto maior a evidência de lesão miocárdica, pior o prognóstico destes doentes. E, portanto, há marcadores de gravidade da doença que são determinados pelo tipo de agressão miocárdica que foi desencadeada e que foi depois detectada através da realização de alguns exames e da detecção de biomarcadores, como seja, por exemplo, as troponinas, que neste caso vemos que os doentes que tinham troponinas mais elevadas eram os doentes que apresentavam pior prognóstico, ou seja, o haver lesão do coração, lesão miocárdica, é em si um fator de mau prognóstico para estes doentes. E o que se verificou numa fase inicial, e agora falando um pouco do que a nível internacional tem sido publicado, apenas dando um ou outro exemplo, este foi um dos primeiros estudos que veio de Itália. Itália, como sabemos, na Europa foi dos primeiros países a ser afetado de uma forma muito intensa, e o que se verificou neste estudo é que os doentes que morreram eram os doentes que apresentavam mais evidência de alterações a nível do tecido cardíaco. Ou seja, os doentes que morreram tinham valores mais elevados dos biomarcadores de lesão miocárdica, quer as troponinas, quer o NT-proBNP, significando que estes doentes tinham tido uma maior agressividade em termos da sua lesão cardíaca. E aqui vemos que, precisamente, o facto de haver doença cardíaca concomitante teve um impacto significativo em termos de prognóstico. Ou seja, os doentes com doença cardíaca morreram mais, tiveram pior prognóstico do que os doentes sem doença cardíaca concomitante, e vemos aqui à direita que a mortalidade foi praticamente mais do dobro nos doentes que tiveram doença cardíaca comparada com os doentes que não desenvolveram doença cardíaca. E aqui há um aspecto importante e que está refletido neste exemplo que estou a mostrar. Este estudo foi feito em indivíduos saudáveis, que são atletas de alta competição, e foi um estudo em 26 destes atletas de alta competição que foram infectados. Todos eles ou assintomáticos, ou com lesões ou com quadro clínico muito ligeiro, e foi-se fazer ressonância magnética a todos estes doentes, a todos estes indivíduos, não poderei chamar propriamente doentes, para perceber se haveria alguma alteração induzida pelo vírus, mesmo em indivíduos assintomáticos, e em particular em atletas de alta competição, uma vez que tem existido casos de morte súbita em atletas, e nomeadamente indivíduos que tinham sido infectados. E o que foi demonstrado neste estudo, por ressonância, é que, embora estes indivíduos fossem assintomáticos ou tivessem formas muito ligeiras de doença, em 15% deles havia evidência de lesão miocárdica. Ou seja, em 15% deles verificava-se, quando se fazia esta avaliação, que tinha havido alterações a nível do tecido miocárdico e que, quiçá, isso poderia eventualmente explicar alguns dos casos que se têm observado de morte súbita em atletas. Isto levanta uma questão que é muito importante, que está a ser debatida a nível da comunidade médica, é de que forma é que se poderá desenvolver um algoritmo para a avaliação, em particular dos atletas de alta competição, que são infectados, de forma a poder excluir, ou, se quisermos, proteger aqueles que eventualmente possam estar sob risco de poderem desenvolver alterações que podem levar à morte súbita. E aqui queria mostrar
Um dos estudos que nós fizemos foi uma meta-análise de vários estudos que foram elaborados, isto foi feito pelo meu grupo, precisamente para focar nesta questão dos doentes que estavam a fazer este tipo de medicamentos, os inibidores da enzima de conversão da angiotensina, os antagonistas dos receptores da angiotensina, e tentar perceber se haveria ou não algum tipo de alteração que pudesse justificar, por exemplo, termos que mudar esta medicação ou termos que alterar a medicação para este tipo de doentes. Mas, de facto, o que se verificou, e foi uma meta-análise que envolveu um estudo de milhares de doentes incluídos nestes vários estudos, é que não havia diferença significativa e daí temos concluído nesta revisão sistemática que não havia qualquer sugestão de que a exposição dos doentes a este tipo de fármacos aumentasse o risco de terem infecção ou desenvolvessem formas mais graves da doença. Isto foi depois repercutido nas várias recomendações das sociedades internacionais e, de facto, hoje em dia é claro que não deve, que este tipo de medicação não interfere, quer no grau de infecciosidade, quer depois na gravidade da doença que eventualmente se possa desenvolver nos indivíduos que são afetados. Isto foi um grande descanso, porque temos muitos doentes a fazer este tipo de medicação e era importante perceber se de facto havia aqui ou não alguma interferência. De início foram feitas várias recomendações para, no fundo, ajudar, e sobretudo na parte inicial, em que tínhamos um conhecimento ainda relativamente incipiente do impacto que esta doença poderia ter. Sabíamos que, sobretudo pela experiência que já tínhamos observado noutros países, que poderia ter, de facto, um impacto significativo, sobretudo da pressão sobre os sistemas de saúde, especificamente em relação à cardiologia e aos doentes cardiovasculares. As sociedades internacionais desenvolveram recomendações para os serviços desenvolverem a sua atividade em função, precisamente, da evolução que a pandemia fosse ter. Nós seguimos estas recomendações da Sociedade Europeia de Cardiologia, que basicamente, portanto, era um guia, uma recomendação para, de uma forma muito objetiva, identificar as situações que, em termos de prioridade, deveriam ser realizadas, aquelas que deveriam ser suspensas, no fundo, ajudar-nos a podermos, de uma forma objetiva e com o respaldo das sociedades científicas, podermos determinar a estratégia a implementar, nomeadamente em termos hospitalares. Aqui, por exemplo, um exemplo apenas, e não irei entrar em muito detalhe, mas em relação aos chamados exames não invasivos, quais, em função daquilo que se obtém com este tipo de exames, de que forma é que poderiam ser, por exemplo, estes exames suspensos durante um período, e foi detalhado exatamente o tipo de exame que, durante a fase pandémica, poderiam, e em alguns casos até deveriam, como é o caso das provas de esforço ou das provas com consumo de O2, deveriam ser adiados para fases ulteriores. E também estabeleceu-se outros critérios que isto é muito importante e é importante também explicar, até para se perceber a razão porque foram tomadas determinado tipo de decisões. E habitualmente isto não é muito falado fora da comunidade médica, mas é importante para perceber exatamente porque é que, em determinada altura, houve que tomar decisões e que isto, no fundo, foi baseado em consensos que foram estabelecidos em termos internacionais. E, de facto, foi definido um conjunto de regras que permitiam determinar que, em função do impacto que a epidemia estivesse a ter a nível regional, assim também o impacto que deveria ter no próprio funcionamento do sistema de saúde, e foram, no fundo, utilizar este sistema de verde, amarelo e vermelho, em que o vermelho, portanto, seria quando houvesse um envolvimento epidémico significativo na região, e depois o impacto que isto teria em termos do sistema normal. Não estamos a falar, obviamente, das urgências, mas do sistema normal de saúde. E, portanto, aquilo que na fase inicial se verificou em termos de cessação de algum tipo de atividades eletivas está perfeitamente enquadrado dentro daquilo que foram, na altura, as recomendações em termos internacionais e, portanto, talvez dar um bocadinho esta perspectiva, que não foi algo que tenha saído da cabeça espontaneamente de uma outra pessoa, mas isto foi enquadrado dentro de consensos que foram estabelecidos em termos internacionais. E, sem entrar em detalhes, estava perfeitamente definido o que é que era considerado como situações que eram de emergência e, portanto, não podiam ser adiadas, os infartos agudos do miocárdio, por exemplo, as situações urgentes que deveriam ser realizadas no espaço de dias,
depois as situações de prioridade mais baixa e as situações eletivas, e estas foi considerado como podendo ser adiadas até por prazos superiores a 3 meses. E o tipo de procedimentos estavam perfeitamente definidos e nós seguimos exatamente este tipo de recomendações, nomeadamente no nosso hospital e no serviço que eu dirijo. E mais do que isso, foram definidos critérios, eu sei que isto para quem está fora da área médica pode parecer algo complexo, e mas é algo que nós estamos muito habituados, e foram definidos critérios para não admissão em unidades de cuidados intensivos, dependendo, obviamente, da evolução da pandemia. E, por exemplo, a existência de falência de órgão, de 2 ou mais órgãos significativos, não haver melhoria em termos do estado hemodinâmico ou respiratório, ou estado de falência multiórgão, que, de acordo com estes critérios, ultrapassasse um certo limiar, era indicação para estes doentes nem sequer entrarem em unidade de cuidados intensivos, uma vez que, na fase em que se estava, em termos de pressão sobre o sistema de cuidados intensivos, não iriam melhorar com essa, ou não iriam ter benefício e poderiam estar a retirar esse benefício a outros doentes que teriam, esses sim, benefício em estar em cuidados intensivos. Isto tem a ver com critérios médicos e tem a ver com critérios que, inclusivamente, são definidos em discussões muito complexas, que envolvem comissões de ética e que envolvem decisões baseadas naquilo que é evidência, por um lado, e, por outro lado, o que tem necessariamente que ser enfrentado em situações de emergência ou em situações até de catástrofe, como aquela que foi vivida em alguns países. Nós, em Portugal, por enquanto, ainda não estamos exatamente nessa fase, mas eu diria que não estamos muito longe disso, a situação evoluir como tem evoluído até aqui, e este tipo de decisões são decisões que têm que ser tomadas de forma muito objetiva e baseada em critérios que são definidos exatamente por consensos, nomeadamente da área médica. Bom, mas eu até aqui falei daquilo que são, no fundo, os efeitos diretos da infecção a nível do sistema cardiovascular. Já agora dizer, hoje em dia também temos a perspectiva que esta é uma doença sistémica, portanto, embora comece, regra geral, por alterações a nível do trato respiratório, mas é uma doença que pode envolver qualquer órgão ou sistema. Eu estou-me aqui a focar mais na área cardiovascular, mas hoje em dia sabemos que pode envolver qualquer órgão ou sistema, desde o sistema nervoso central até a área digestiva, enfim, todos os órgãos e sistemas do nosso organismo podem ser envolvidos por esta doença. Portanto, não é uma doença específica do aparelho respiratório como inicialmente se pensava, embora muitas vezes a sua manifestação seja inicialmente nesse sentido, mas temos já a evidência de que pode envolver múltiplos órgãos e sistemas, e está perfeitamente documentado. Agora vou passar, esta será a segunda parte da minha apresentação, e que é, no fundo, aquilo que poderemos considerar como os efeitos indiretos da pandemia a nível da patologia cardiovascular. Sabemos que por ano morrem cerca de 18 milhões de pessoas no mundo por doenças cardiovasculares, que continua a ser a causa número 1 de mortalidade e de morbilidade, mesmo nos Estados Unidos, que neste momento é o país que teve uma maior taxa de mortalidade. A Covid representa a segunda causa de morte neste momento nos Estados Unidos, mas a primeira continuam a ser as doenças cardiovasculares. E então, o que é que se verificou? Verificou-se algo que nos deixou muito preocupados como comunidade cardiológica e que nos continua a deixar bastante preocupados. E este foi um fenómeno mundial, foi um fenómeno global, aliás, como vos irei mostrar agora. O que se passou é que houve uma redução muito significativa durante o período pandémico da hospitalização de doentes com infarto agudo do miocárdio. E vou agora focar no infarto agudo do miocárdio. Houve uma redução de cerca de 50% para metade. Estes são dados italianos, foram dos primeiros dados que foram publicados. Redução de 50%, quer nos chamados sistémicos, os infartos agudos do miocárdio com elevação do segmento ST, que é digamos, o tipo mais grave de infarto agudo do miocárdio, e no total cerca de 50%. E o que é que teve como consequência? É que as situações que vinham para o hospital eram as situações mais graves. As situações em que os doentes, por receio de virem para o hospital, por receio de chamarem a emergência médica, quando vinham tarde. Ou morriam em casa, ou quando vinham tarde. E, portanto, o que é que aconteceu? Um aumento de 3 vezes da taxa de mortalidade. Nós, hoje em dia, um dos grandes avanços da medicina tem sido a nossa capacidade de intervenção neste tipo de patologia. E conseguimos tratar de forma que em taxas de mortalidade muito baixas, se os doentes vierem a tempo.
A partir do momento em que se ultrapassam as 12 a 24 horas no infarto agudo de miocárdio, a taxa de mortalidade vai aumentando quase de forma exponencial. E nós tivemos doentes aqui na nossa experiência que chegaram a vir com dias de evolução. Tivemos num dia 3 rupturas cardíacas, coisa que é raro vermos em situações normais. Tivemos doentes que tivemos que pôr naquilo que se chama o ECMO, portanto, que é uma espécie de uma máquina para poder substituir a função cardiorrespiratória destes doentes, porque já vinham em fases muito avançadas do seu quadro de falência cardíaca, por não terem vindo na fase inicial. Portanto, cerca do triplo da mortalidade. E isto traduziu-se, como é óbvio, em um impacto que se começou desde logo a perceber que ia ter um impacto muito significativo em termos de mortalidade global. Na Áustria, exatamente a mesma coisa. Vemos aqui, a azul, todos os doentes que foram admitidos por síndromes coronários agudos, vulgo infarto agudo de miocárdio, e, à medida que foi avançando o tempo, uma redução significativa na admissão destes doentes. Nos Estados Unidos, exatamente a mesma coisa. O que vemos aqui a vermelho foram as admissões em 2020, a amarelo as admissões em 2019 e aqui a azul a evolução do Covid. Estamos a falar em uma fase relativamente inicial em março e abril. E reparem, a partir do momento em que o número de casos começou a subir, houve uma queda muito significativa na admissão de doentes com infarto agudo de miocárdio. É claro que os infartos não desapareceram. O que desapareceram foram as pessoas a virem à urgência e a terem medo, no fundo, de virem aos hospitais. Nós tivemos exatamente a mesma situação. Estes são dados do nosso hospital, aqui em termos globais de assistência na urgência. Reparem, em março, como se recorda, o nosso primeiro caso em Portugal foi a 2 de março, e verificou-se uma queda entre fevereiro e abril, no caso do nosso centro hospitalar, praticamente para um terço dos doentes que vinham à urgência. E quando olhamos para o nosso serviço propriamente dito, aquilo nós designamos como intervenção por angioplastia primária, que é o tratamento de referência em doentes com infarto agudo de miocárdio, caiu para mais de metade, tal como se tinha observado nos outros países. E o resto da atividade também foi reduzida, não porque nós não estivéssemos cá, obviamente, mas porque, acima de tudo, nas situações agudas, os doentes tinham medo de vir. E isto, aliás, foi reportado em várias cadeias internacionais, aqui tirado da CNN. Vítimas de ataque do coração podem estar a morrer porque têm medo do coronavírus. Isto é um fenómeno mundial. E o que vemos são dados já muito objetivos, este dos Estados Unidos, em que houve uma redução de cerca de 20% na admissão de doentes com infarto do miocárdio durante este período e com uma taxa de mortalidade observada superior de forma significativa à taxa de mortalidade que seria esperada para este tipo de doentes. E aqui vemos exatamente o mesmo fenómeno que foi observado nos outros países, uma queda significativa nas admissões de doentes com infarto agudo de miocárdio. Dados vindos de Hong Kong mostraram um aspecto muito relevante e que, no fundo, vem ao encontro daquilo que tenho estado a dizer. Um dos parâmetros que utilizamos é o tempo que leva entre o aparecimento do sintoma e o ter sido ativado o sistema de emergência médica. E houve um aumento praticamente para 3 a 4 vezes este tempo. E um atraso significativo, no fundo, quer na ativação do sistema de emergência, quando era ativado, e portanto já não falamos dos doentes que morreram em casa porque não ativaram, isto no fundo traduziu-se de facto neste tipo de resultados. Aqui vemos um registro que foi feito pela Sociedade Europeia de Cardiologia, em várias zonas do globo, e quando se foi perguntar aos profissionais se tinham a percepção de que havia uma diminuição dos doentes com infarto, a larga maioria, mais de 90%, verificaram uma diminuição significativa no número de infartos do miocárdio que vieram aos hospitais. E isto verificou-se independentemente da zona do globo, com pequenas variações, mas basicamente foi um fenómeno a nível global. E quando se perguntou qual a percentagem de doentes que vêm tarde, reparem que praticamente cerca de mais de 80% vinham mais tarde do que aquilo que seria o desejável, sobretudo numa patologia que tem tratamento, se for tratada de forma atempada. E, obviamente, isto traduziu-se num excesso de mortalidade. E, portanto, quando se fala hoje em dia no excesso de mortalidade, que seria expectável, de qualquer forma, obviamente que tendo uma doença nova que vai trazer consequências novas, é natural que aumentasse a mortalidade em termos globais, não só pelo efeito direto, mas pelo efeito indireto. A percepção que não tínhamos, e que agora temos, é da amplitude ou da magnitude desta situação. Estes são dados americanos em que se verifica que, e aqui talvez está mais gráfico, portanto aqui a tracejado seria a mortalidade expectável
e a preto vemos a mortalidade verificada e com este cor de laranja vemos a mortalidade por Covid. E mesmo que consideremos que alguns doentes Covid, que tenham morrido por Covid não estejam aqui incluídos, existe ainda uma fatia muito significativa de doentes que morreram e que, comparando com o histórico de outros anos, em excesso em relação àquilo que seria uma situação expectável em condições normais. Claro que sabemos que isto, perante esta situação, seria normal, entre aspas, que acontecesse. Mas a magnitude do fenómeno é maior do que aquela que nós poderíamos esperar. Aqui temos a evolução, isto é relativamente recente, tem um par de semanas, em que vemos nos Estados Unidos, por Estado. Como sabem, os Estados Unidos foram dos países mais afetados, enfim, por várias razões, mas com um impacto mais significativo. E aqui vemos o excesso de mortalidade por Estado e vemos aqui as várias ondas, se quisermos, a onda da primavera, a onda do verão, e ainda continua. Portanto, tivemos aqui o pico que se verificou na fase inicial, neste momento está a recomeçar novamente um outro pico. E isto criou este conceito de que a Covid-19 está a criar uma espécie de um tsunami de doença cardiovascular, por todas as razões que eu aloquei até agora. Portanto, para resumir, o que é que podemos dizer em relação ao impacto das doenças cardiovasculares em tempos de Covid? Bom, em primeiro lugar, é que as doenças cardiovasculares são uma das complicações major e a causa de mortalidade em doentes infectados pelo SARS-CoV-2 e que desenvolveram a doença Covid-19. Sabemos também, hoje em dia, claramente, que os doentes com patologia cardiovascular têm uma maior probabilidade de serem infectados. E quando existe evidência de lesão miocárdica, de lesão cardíaca, isto só por si é um marcador de mau prognóstico para estes doentes. Os tratamentos cardiovasculares em todo o mundo tiveram de se adaptar durante esta pandemia e foram definidas regras, foram mais ou menos cumpridas, mas numa situação de emergência e que houve necessidade de rapidamente adaptar para poder ocorrer esta situação. Mas o que sabemos também hoje em dia é que a Covid-19 está a ser responsável não só por uma mortalidade e morbilidade direta, mas também indireta. E isto, obviamente, está a ser fruto de uma reflexão profunda por parte, enfim, de todos, da comunidade médica e também de quem tem responsabilidade de tutelar esta situação. E o que podemos dizer é que as doenças cardiovasculares foram muito provavelmente uma das principais danos colaterais da Covid-19. Portanto, o que se está a sofrer ainda em termos de impacto da doença em si e pelos seus efeitos diretos, temos aqui também um componente muito significativo de impacto indireto e que tem a ver precisamente com este conjunto de dados que vos acabei de apresentar e que, no fundo, nos mostram de que forma é que este impacto está a ocorrer neste tipo de doentes. E daí que, neste momento, com o conhecimento maior que temos da situação, quer em termos clínicos, quer em termos do impacto que isto está a ter a vários níveis, tem também ajudado a modular de forma mais adequada a reação a esta situação, porque estamos, e na Europa em particular, estamos neste momento numa fase crítica e numa fase de uma segunda onda, que, aliás, infelizmente, isto não é nada de novo. Isto já se previa que a segunda onda fosse, como regra geral é, mais agressiva em termos, sobretudo, da magnitude de casos do que a primeira onda, e é o que estamos a constatar em termos globais, e em Portugal exatamente da mesma forma, mas o que aprendemos tem que se refletir também na forma como abordamos esta situação, em particular, não só a montante, e portanto na prevenção, eu diria que é o aspecto essencial, quer dizer, o objetivo seria ter o mínimo possível de pessoas infectadas, porque isso, obviamente, sabendo nós que há uma percentagem destes doentes ou das pessoas infectadas que vão desenvolver complicações, quanto menos tivermos, menos complicações temos, ou menos pessoas temos para acorrerem aos sistemas de saúde e, como tal, a pressão que neste momento está a viver no nosso país e em termos globais sobre esse aspecto. Mas, em relação aos doentes cardiovasculares, esta é uma das mensagens que eu queria deixar, é muito importante perceber que estes doentes têm que ser protegidos. Ou seja, mesmo que tenhamos uma situação catastrófica, no extremo, não, do ponto de vista ético, não podemos sobrepor um doente ao outro. E, portanto, temos que, claro que se a situação chega a limites extremos,
Há opções difíceis que têm que ser feitas, mas o que não pode ser é haver, digamos, um apoio a 100% para uma tipologia de doentes e com isto descurar os outros doentes. Tem que se encontrar um equilíbrio, que não é fácil, é verdade, mas esse equilíbrio tem de ser encontrado e esse, no fundo, compete-nos a nós. Estamos a trabalhar nesse sentido e criar as condições ou implementar, no fundo, é o que temos estado a fazer, as condições para que isso não aconteça, mas é importante que isso fique na mente das pessoas, não só para nós médicos, isto é fácil de perceber, é um pouco difícil às vezes de implementar, mas é importante, sobretudo, para quem tem funções tutelares, mas talvez não tenham o conhecimento suficiente do ponto de vista médico. Isto é um problema médico, isto é um problema político. Então, é um problema médico e, como tal, tem que ter o maior aconselhamento médico e científico para tomar as decisões adequadas. Aliás, deixem-me dizer, para finalizar, que os países que tiveram mais sucesso na abordagem desta situação foram os países que utilizaram de forma mais objetiva a ciência para modelar as suas decisões políticas. E, portanto, isso parece-me que é uma mensagem muito importante, parece óbvia, mas nem sempre isto se traduz na prática em resultados concretos. E, portanto, é muito importante ter a percepção que estamos perante um problema de saúde, estamos perante um problema médico e, como tal, o componente científico tem que ocupar aqui um espaço muito significativo, porque é esse componente que vai encontrar as melhores soluções para debelarmos esta situação, que vai ser ultrapassada. Temos a vacina à vista, mas ainda não estamos lá. Isso é importante ter a percepção. É que um bocadinho na guerra, a ajuda está a vir, mas ainda temos que defender a colina, porque ainda estamos sob ataque do inimigo. Mas é importante que a ciência, a medicina, tenha aqui, seja ouvida e tenha aqui um papel muito importante para podermos, de facto, tomar as decisões que permitam evitar situações mais catastróficas do que aquelas que, naturalmente, uma situação como estas tem sempre consequências, mas temos essa responsabilidade de minimizar esse impacto. E nós, como médicos, como comunidade médica, como comunidade científica, este é o nosso papel, é de fornecer a informação que seja depois utilizada para serem tomadas as medidas mais adequadas para minimizar o impacto desta situação. E assim termino com uma fotografia do meu hospital, agradecendo mais uma vez a honra que me deram para estar aqui convosco e agora estou disponível para as questões ou os comentários que entenderem fazer. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor. É fantástico podermos ouvir e ter aqui a visão do cientista, do médico, do investigador e passar-nos, a todos nós, uma ideia muito clara daquilo que tem sido esta doença e dos seus impactos. Eu tenho que lhe dizer que me apetecia, se pudesse e tivéssemos tempo, ficar aqui consigo a discutirmos exatamente em duas vertentes. E já agora, e nos 5 minutos que nos restam, eu pedia-lhe uma breve reflexão sobre as duas grandes preocupações que tenho, enquanto naturalmente administradora e também investigadora, por um lado, e gestora, por outro lado, enquanto cidadã. E a primeira questão prende-se exatamente com aquilo, porque nós, e diz muito bem, a evidência científica tem que estar presente nas políticas e na decisão, na gestão, em tudo isso. Portanto, aqui a um administrador, a um gestor que quer, de um ponto de vista estratégico, efetivamente organizar no que temos presente e também para o futuro os nossos serviços de saúde e faça aquilo que aprendemos, o que é que nos recomendaria? Por outro lado, referiu efetivamente o medo que paira em todos nós. Todos nós temos medo. Temos medo da doença, temos medo de ir aos hospitais e esse medo teve os reflexos que nós e que já nos conseguem demonstrar. Que palavra, que mensagem é que nós podemos deixar aos muitos e muitos doentes? Aliás, é a primeira causa de morte e por isso há um leque significativo de cidadãos com doenças cardiovasculares a quem importa, por um lado, tranquilizar, por outro lado, garantir o acesso. E como é que este acesso se pode fazer? Sabe que temos aquele projeto em que partilhamos também, em podermos ir mais longe na integração,
na ambulatorização de cuidados, no acompanhamento dos doentes à distância, e sobretudo aqueles que são os mais complexos. Então, numa visão de organização dos cuidados para responder melhor às pessoas e numa visão de mensagem para o cidadão, o que é que nos deixa em última reflexão, Sr. Professor? E muito obrigada, grata por este bocadinho que tivemos. Muito obrigado, e aquilo que referiu é essencial. Eu se calhar começava exatamente pela parte daquilo que deve ser a mensagem para a população, e a mensagem que nós também temos procurado dar neste momento é que é seguro vir aos hospitais. Ou seja, neste momento é possivelmente mais seguro estar num hospital do que estar noutros locais. Enfim, eu não vou referir para não poder ser visto com alguma conotação, mas é óbvio, aglomerações, situações em que as pessoas têm uma maior probabilidade de se contaminarem, que não existe nos hospitais. Ou seja, este medo que as pessoas tinham, ainda têm de vir aos hospitais, nós temos que ser os agentes, se quisermos, de tranquilizar a população de que existem neste momento as condições necessárias e suficientes para que as pessoas possam vir e devam vir, em particular nas situações agudas, para tratar situações que podem ser tratadas e que se forem feitas de forma atempada. Aliás, é muito frustrante para nós vermos que situações para as quais temos tratamento não são tratadas porque as pessoas não vieram a tempo, as pessoas tiveram medo de vir. Isto, aliás, passou-se em todo lado, como aliás mostrei. Mas este tirar o medo à população é algo que é muito importante, e é importante. Aqui está uma mensagem que, nomeadamente, as autoridades de saúde deviam passar de uma forma talvez mais pedagógica. Obviamente as pessoas não sabem, as pessoas têm medo, é natural, mas é importante nós passarmos esta mensagem. Nós temos cá todos os dias e nós queremos tranquilizar, passar esta mensagem de tranquilidade para as pessoas, de que, independentemente de tudo, os hospitais estão prontos para receber as pessoas, seja qual for o problema que tiverem, se é problema Covid, é problema Covid, se é problema não Covid, é problema não Covid, mas é uma pena desperdiçarmos tudo aquilo que hoje em dia podemos fazer para tratar bem as pessoas, apenas porque a pessoa teve medo de vir, não acionou o sistema de emergência, então no infarto do miocárdio, no AVC, isso é dramático, porque aquilo que podia ter um resultado fantástico pode acabar na morte da pessoa ou numa situação que depois será mais difícil de resolver. E, portanto, esta é a mensagem principal que eu gostaria de deixar aqui em termos gerais, que é, por favor, os hospitais estão preparados, hoje em dia os doentes são todos testados, as vias dos doentes estão perfeitamente identificadas, os locais onde os doentes que estão a ser tratados para a Covid-19 estão perfeitamente identificados, mas nós hoje em dia, neste momento atual, temos algo também para tranquilizar as pessoas. Não há praticamente profissional de saúde a ser contaminado em zonas em que estão a tratar diretamente os doentes que estão infectados, e as taxas de infecção a nível, ou de contaminação a nível hospitalar, são muito residuais e são inferiores, inclusive, àquelas que, de uma forma geral, que se verificam na população em geral ou nos locais fora dos sistemas hospitalares. E, portanto, por favor, não tenham medo, se têm um problema agudo, vir para os hospitais, chamar o médico, chamar o sistema de emergência e não deixarem protelar uma situação que pode ser dramática e que tem tratamento, e que isso é que nos deixa, de facto, bastante perturbado. Depois, se quisermos falar, enfim, estávamos uma longa conversa, mas eu diria que neste momento há um aspecto muito importante, e talvez seja dos mais importantes que nós podemos ter, que é um aspecto pedagógico. E aqui compete a todos, em particular aqueles que têm responsabilidade, desde as tutelas até nós como comunidade médica, a parte das administrações, enfim, é o ser pedagógico para com as populações naquilo que devem ser, nesta fase em que estamos, as recomendações que são feitas e que devem ser seguidas de forma... E isto tem que ser dito de uma forma assertiva, de uma forma clara. Quer dizer, se nós não formos capazes de conter a situação neste momento, as consequências são muito graves, porque basta fazer contas. Se tivermos 1% de doentes que necessitam de cuidados intensivos, a termos 5.000 a 6.000 casos por dia, as pessoas que façam as contas. É impossível de conter esta situação. E isto só é possível se conseguirmos fechar a torneira acima. Porque se não conseguirmos, por mais que nós trabalhemos cá em baixo para tentar conter a água, vai ser muito difícil. E, portanto, eu acho que neste momento talvez estas sejam... Havia muito mais para falar, obviamente, mas talvez estas sejam
as recomendações principais e dar uma nota de otimismo também. Como eu dizia há pouco, a ajuda está a caminho, a vacina está aí, mas vai levar tempo. Eu diria, para ser otimista, temos que contar, eu diria, pelo menos um ano para termos a situação sob controle. Portanto, temos a luz, agora temos uma luz ao fundo do túnel, agora sim, e há uma luz que é otimista e que é realista, mas ainda não estamos lá. E, portanto, esta é a altura em que temos que aguentar. Todos. Temos que aguentar esta fase. Temos que perceber, para chegarmos ao fim do túnel, há um caminho a percorrer. Já temos o fim do túnel à vista. E é uma questão de meses para conseguirmos ultrapassar esta situação. Mas ainda não estamos lá. E é muito importante, neste momento, sermos muito assertivos na forma como devemos cumprir aquelas que, no fundo, são as recomendações, as atitudes que podemos ter, quer como cidadãos, porque nós nos hospitais nós sabemos o que devemos fazer, não é? Mas sobretudo agora, em termos de comunidade, que é muito importante passar esta mensagem. Professor, e vamos então fazer aquilo que fazemos todos os dias, trabalhar em prol dos nossos doentes. Extremamente grata, um agradecimento da parte da APDH e vamos de seguida passar à primeira mesa deste dia, ao primeiro painel. Muito obrigada, professor. Muito obrigado e bom resto de trabalho. Há 130 anos de história. Há 50 anos em Portugal. Ali, onde a curiosidade promove o avanço científico, estamos nós. Sempre a olhar para um futuro. Onde vamos continuar a fazer a diferença na vida das pessoas. Prevenimos e tratamos doenças. Inovamos na abordagem aos desafios que as sociedades nos colocam. Antecipando necessidades e tendências. Por isso, somos líderes. Comprometidos em ajudar a melhorar a vida das nossas pessoas. Das pessoas que fazem parte da vida das nossas pessoas. De todas as pessoas. Temos um compromisso com a excelência científica que nos levou a feitos extraordinários no passado. Mas hoje estamos a trabalhar para concretizar feitos fantásticos no futuro. Acreditamos no que fazemos e como o fazemos. Vamos continuar a descobrir para a vida. MSD, somos nós. MSD, somos nós. MSD, somos nós.